Vamos começar com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por o tempo que nós podemos tirar para estudar a tua palavra. E, Senhor, nós sabemos que são tempos desafiadores que estamos vivendo, mas é o tempo que o Senhor, Pai amado, tem nos dado para meditar na tua palavra. E é um tempo no qual nós olhamos para o nosso redor e vemos quantas oportunidades que o Senhor tem nos dado para testemunhar. Pai, que nós possamos olhar com zelo e realmente assumirmos nossa responsabilidade, Pai. Esteja Tu também conosco neste momento, quando nós podemos abrir Tua palavra e permitir que o Teu Espírito nos desafie, Pai querido, de nos posicionarmos nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente estuda os profetas, e principalmente nos dias que a gente tem vivido, né? Parece que eles falam mais alto, né? Para mim, pelo menos, tenho essa impressão, que parece que aquilo que os profetas falavam lá no Antigo Testamento, a gente pode levar isso como palavra de Deus para os nossos dias de hoje. E não é diferente com os profetas que a gente vai estudar hoje, tá? Realmente eu estava estudando o contexto, estava estudando um pouquinho sobre cada profeta e as palavras que eles deixaram, né, que realmente são palavras desafiadoras e hoje vai ser um dia, acho que bem abençoado para a gente meditar um pouquinho em cima disso que a gente tem preparado para hoje. Então, nosso primeiro profeta que nós vamos estudar hoje, deixa eu ligar aqui o meu cronômetro. O primeiro profeta dessa noite, Naum. Eu coloquei no grupo dos alunos alguns vídeos a respeito do contexto da Síria, como é que a Síria subiu, como é que a Síria foi se desenvolvendo, o primeiro grande império, né? O primeiro grande império que nós temos registro, né? É o Império da Síria. Esse foi um dos primeiros grandes impérios, sucedido logo na sequência pelos babilônios e logo na sequência, então, pelos persas, os medo-persas, e aí logo na sequência pelos gregos e pelos romanos e por aí vai. Mas o primeiro grande império foi o Império Assírio. E naquilo que eu passei alguns vídeos, se alguém de vocês assistiu o contexto, né, a gente pode ver como é que esse Império Assírio ele se estabeleceu, né? A forma que eles ampliaram o território deles, né, de uma forma muito violenta, muito cruel, mutilando muitas vezes os prisioneiros, né, mutilando os reis que eles conquistavam, arrancando parte da pele, até decepando membros, enfim, até no território que eles invadiam, né, as grávidas, eles empalavam as pessoas, né, afiavam um pau muito afiado e transpassavam a pessoa. São coisas, atrocidades, né, que eles praticavam. Então eles governavam outros povos na medida do pânico mesmo, né, no terror. E assim, então a gente pode imaginar um pouquinho também daquilo que Jonas passou, né? Porque é fácil a gente falar de Jonas, do profeta Jonas que a gente viu aqui, e falar, mas também ele fugiu da presença de Deus, né? O rebelde e tal, né? Mas assim, não foi um ministério fácil, né? Não sei quantos de nós, com muita satisfação e alegria, entraríamos ou cumpriríamos o chamado de Jonas, né? Sabendo da nação a qual ele deveria profetizar pecado e condenação, não era uma profecia fácil de se levar, né? Só que assim, naquele momento, Jonas profetizou e a cidade se arrependeu. E eu até comentei com vocês, na Bíblia é difícil você ter um outro registro de um arrependimento tão dramático e tão profundo do que a nação de Nínive, né? A capital da Síria.
Só que não durou perpetuamente, né? Novamente eles voltaram à idolatria, enfim, né? Todas as atrocidades que eles cometiam. E aí veio o profeta Naum, né? Nesse contexto já de condenação mesmo dessa nação. Profeta Naum, então, o tema central do livro é a manifestação da justiça de Deus na história demonstrada pela destruição de Nínive. A exemplo de Jonas, Naum também dirige sua profecia a um povo que não é o povo de Deus. Em Jonas, a lição é que Deus pode ser misericordioso com outros povos. Em Naum, a lição é que Deus também castiga outros povos devido a seus atos de injustiça. Então, assim como Deus poderia ser misericordioso, que é a ideia de Jonas, né? É engraçado que no livro de Jonas, o mais. é, Todos os outros são mais tementes a Deus, menos Jonas, né? O Jonas é o mais cabeção em todo o livro profético dele. Já em Naum, Deus traz justiça, né? A outros povos que não seja o povo exclusivo dele. Entre os poetas do Antigo Testamento, Naum é um profeta destacado. Sua sensibilidade dramática é sentida em todo o livro. Então, tem ali toda uma pitada de poesia, né, de dramaticidade, né, no escrito dele. Coloca ali no final desse parágrafo, mediante sua habilidade poética, ele se torna participante na defesa de Nínive e, com sutil ironia, lança ordens de batalha para os defensores. Ele canta a majestade de Deus no hino que celebra sua vinda para julgar as nações. Ele emprega numerosas metáforas e símiles. Não se sabe praticamente nada a respeito da vida particular deste profeta, tá? Então não se tem muita notícia dele. O livro o apresenta apenas como Naum, o Elcocita, sem indicar nem mesmo quem era o pai, conforme costumeiramente é feito na apresentação da maioria dos outros profetas do Antigo Testamento. Seu nome, Nahum, vem de uma raiz que transmite o sentido de consolar ou encorajar, e não aparece em nenhuma outra parte do Antigo Testamento. A indicação da cidade do profeta Elcós não contribui muito para a identificação do mesmo, ainda que o nome da cidade esteja claro. Sua localização continua incerta e pelo menos 4 possibilidades têm sido apresentadas a respeito deste assunto. Elas são as seguintes. Então aí ele coloca algumas probabilidades de onde seria essa cidade, de onde ele viria, né, Elcós. Mas as informações sobre o profeta, o contexto dele, não são muito precisas. Pegando um pouquinho do contexto ali, a atuação do profeta Naum tem como limites as datas de 663 a.C., que marca a queda da cidade de Tebas, capital do Egito, e conquistada pelos assírios, e a destruição de Nínive em 612, a conquista pela Babilônia com o reforço dos medos. O tom de iminência encontrado no livro pode estar apontando para uma época bem próxima dessa segunda data limite. O que está claro é que a visão do profeta, a destruição de Nínive estava próxima. Então, o que acontece? Provavelmente a profecia dele chega próxima aí de 612, que é a tomada de Nínive, que era a capital da Síria. Então, não tem muita data precisa, mas mais provável aí próximo ao fim da cidade de Nínive. Deixa eu ver aqui. Ok. Pegando um pouquinho, ele fala aqui um pouquinho das muralhas da cidade de Nínive, né? Na página 68, último parágrafo do texto ali, né? Como se vê, era natural para eles praticarem a violência e a injustiça e se acharem seguros na cidade, fortificada por um muro de 30 metros de altura e um fosso de 40 metros de largura. Então era uma cidade praticamente que intransponível aos parâmetros da época, né?
Então eles se achavam muito seguros dentro da cidade deles, praticamente uma fortaleza, né? Mas que é, é interessante a gente pensar assim, né? Hoje em dia, qual seria uma nação aí que poderia se dizer, enfim, em potencial bélico indestrutível, né? Seria os Estados Unidos, né? Eu acho que não existe nação sobre a Terra que tenha um exército e equipamento, né? Equipamento de ponta, tal qual os Estados Unidos. E aí você pensa numa nação dessas, né? Que se sente segura pela própria estrutura que eles mesmos construíram, né? Para Deus, isso tudo não é nada, né? Quantas nações indestrutíveis a gente já viu passarem pela história, né? Nações de guerra, nações fortes, nações que impunham medo e pânico em todos os outros reinos. De repente, de uma hora para outra, eles se vão e Deus permite que uma outra nação se levante com poder bélico, com autoridade, e aquela uma meramente entra aí nos anais da história como mais uma nação que veio, que passou e não se tem mais registro dela. Inclusive Nínive, né, e toda a estrutura da cidade e tudo mais, foi desenterrado em 1800 e alguma coisa, se não me engano. Basicamente foi tomada pelo deserto, né? Então, a gente pensando assim, poxa, uma cidade que naquela época era uma fortaleza intransponível, hoje em dia não é nada, né? É só pó. Então, Jerusalém permanece. e Jerusalém, antiga Salém, antiga, né, Jebus, né, que de repente está lá, né, Jericó, né, Como que ela foi, como que ela ficou totalmente sumida? Pensando do servidor? isso, quando foi a tomada dele, né. Então, assim, não existe sobre a terra nação que seja perpétua, né. Grandes nações, grandes impérios já vieram, já foram, grandes homens já vieram, já foram, e não, ainda não conseguiram se estabelecer, né? Enfim, sobre o conteúdo do livro, ele faz aqui uma pequena divisão do livro, né? Um pequeno esboço, né? A justiça do Senhor, a invasão de Nínive, o fim de Nínive, capítulo 3. Enfim, um pequeno esboço aí daquilo que o livro nos apresenta. É, hum, eu gostaria de pegar e verificar conosco um pouco sobre o contexto bíblico desse período no qual Naum está profetizando. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 6 a 8. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 6 a 8. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículos 6 a 8, diz assim: pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e disse-lhes ao coração: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aqui então a questão é a seguinte: o reino do norte, Israel, já havia sido levado cativo, e o rei do sul, né, que é o rei Ezequias, ele
a Síria já mandou cartas para eles, se vocês forem verificar aqui um pouquinho antes, né? Capítulo 30, 32, não, 31. Onde é que estão as cartas do rei da Síria? Eu acho que está em Reis. Deixa eu ver aqui. Acho que deve estar em Reis, então. Enfim, o rei da Síria manda cartas ao rei de Judá, dizendo: olha, se você acha que você está escapando, né, vocês estão se escondendo aí dentro da, da fortaleza de vocês. É o próximo. Oi? É o próximo texto do versículo 9, 10. Ah, tá. Ok. Sim. Ele está falando aqui que ele promete, né? Eu vou sitiar Jerusalém e vou destruir Jerusalém, né? Então ele manda cartas e tudo mais. E o rei Ezequias, vendo essa situação toda, temendo a invasão dos assírios, ele conclama o povo, pede para eles reconstruírem alguns muros, ele reedifica algumas coisas, ele se arma, ele se prepara também o exército e tudo mais. Mas uma coisa principal que ele faz, ele chama o povo, né, para a praça principal e convoca o povo à batalha, mas a principal coisa que ele faz é declarar ao povo que a fé deles estaria em Deus. Ele fala: ó, o que está com eles é o braço de carne, né? É a força. E o exército assírio, depois daquilo um pouco breve relatório que eu trouxe para vocês, vocês imaginam o exército que era e o perigo que isso também era para a cidade de Jerusalém, capital de Judá. E Ezequias, então, ele professa essa fé em Deus. E o que acontece? Veja lá no versículo 20 a 22. 32, versículos 20 a 22. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os chefes e os oficiais, no arraial do rei da Assíria, pelo que este voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha, e entrando na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros. De todos os lados lhes deu descanso. Muitos traziam ofertas a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, o rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Então, o tiro pela culatra, né? O grande exército da Síria foi derrotado diante de um grande Deus, né? Então, simplesmente a intercessão de Ezequias junto com o profeta Isaías, né? Isaías, ele experimenta toda essa situação dessa tentativa de entrada, né? Desse exército da Síria em Judá. Então eles foram barrados, Judá então permanece com o rei, mas esse é o contexto, basicamente este é o contexto, né, histórico dessa situação profética de Naum. Olhando agora diretamente para Naum, abra sua Bíblia em Naum. Naum, capítulo 1, versículos 1 em diante, diz assim: oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, ao Elcita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, e por aí vai. Ele faz uma abertura aqui do versículo 1 até o versículo 8 de assustar,
né? E a forma que ele descreve Deus não é uma forma muito mansa, mas sim de um Deus que rege e tem autoridade sobre toda a terra. Um Deus poderoso, um Deus vingador. Aí você, essa abertura do livro, está apresentando Deus, né? Tem aquela forma de você estudar a Bíblia, né? Como é que Deus é apresentado nesse texto, né? Quais são as características de Deus que aparecem nesse texto? Se você for pegar as características de Deus e como é que Deus é apresentado dos versículos 1 a 8, você se assusta, né? Um juiz que veio para julgar, um juiz reto, que detesta e odeia a injustiça, e por aí vai. Amados, eu tenho pensado, e quando falo de profetas, aquilo que eu falei no início dessa aula, de que nos nossos dias eu vejo assim, a voz profética, ela é muito atual, que nós estamos vivendo isso. Nós não estamos vivendo esse Deus de juízo, como muitos têm falado por aí, tá? Claro que Deus traz juízo, justiça, Deus sempre vai ser esse Deus de juízo e justiça. Ele usa todas as coisas, inclusive os desastres, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é autoridade e tudo mais. Não estou colocando essa questão. Mas eu vejo o seguinte, de que há uma noção parece que nos nossos dias, assim, que Deus, Ele é um Deus misericordioso, né? Um Deus de graça, um Deus de benevolência, um Deus de amor, né? E se esquece de que nosso Deus também é um Deus de justiça, um Deus de justiça, e que Ele trará à tona todas as coisas. Então, esse Deus de justiça entre os evangélicos, eu estou falando do povo evangélico, muitas vezes eles acabam, como é que posso dizer? Levando muito levianamente, eu acho que a palavra certa é levianamente, a justiça de Deus. Porque nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus que perdoa, e parece que Deus dá um jeitinho, né? É, tem que fazer as coisas certas, tem que fazer, mas também no final das contas Deus dá um jeitinho, né? E, gente, Deus não dá jeitinho. Aquilo que ele falou é isso que ele vai cobrar, né? Então, o que eu vejo assim, e a gente vai ver nos próximos profetas também, eu queria que é uma voz para nos nossos dias a gente se tocar e corrigir, né? Algumas coisas que parece que o pessoal está levando levianamente um Deus de graça, e parece que o Deus de graça ele cobre tudo, né? Ele permite tudo. A impressão que me dá às vezes que as igrejas fazem vista grossa, né? Disciplina dentro da igreja já quase não existe mais, né? Antigamente era um exagero de disciplina, né? Se disciplinava por causa de coisas ridículas, desculpa falar, né? Se disciplinava membros porque assistiu televisão, né? Se disciplinava membros porque usou uma roupa que não era recomendada pela igreja, né? Coisa que às vezes em nossos dias eu acho que até deveria acontecer em alguns casos, mas ok, né? É, então, havia um exagero nessa questão de disciplina e de santidão, uma santidade aparente, né? Por isso que se julgava muito aparência, né? E se exigia uma disciplina muito mais formal, né? Do que realmente espiritual que tivesse coerência. Mas eu vejo em nossos dias hoje uma ausência de disciplina. E por outro lado, quando se vai impor alguma disciplina, a pessoa ela some. Não, porque é outro ministério, porque eu sinto de Deus que meu tempo aqui acabou e tal, e se foge da disciplina de Deus, acreditando de que se pode fugir da disciplina de Deus, né? Mas Deus não é que vai mudar de ideia, né? Mas, pastor, também o fato de que alguns pastores perderam também um pouco da ética pastoral de telefonar lá para o pastor
ó, pastor Cláudio, fulano vem aqui, o que aconteceu para ele vir aqui? Aí o pastor Cláudio apresentar, ó, fulano está indo aí porque ele entrou em disciplina, não gostou e está indo aí. E aí esse pastor chegar e falar assim, ó, meu amigo, você saiu da tua igreja, mas a disciplina continua aqui. Justo. Tá? Justo. Eu acho que também falta isso. E assim, ainda pior quando a gente ouve que o fulaninho foi para outra igreja e ali ele assumiu um ministério, né? Que, que eu já ouvi de história, misericórdia, sabe? É triste de ver. Então, por isso que eu estou falando dessa aparente, a palavra que eu usei, né? Leviandade, ser leviano na questão da santidade e da disciplina de Deus. Tá? Nosso Deus é um Deus de graça. É pela graça que eu posso reconhecer o meu pecado, confessar ele, é graça. É graça eu reconhecer o meu pecado. Só que a gente acha que graça, ele não liga para o pecado. E não é isso. Não é que a graça diz que Deus não liga para o pecado. Ele continua ligando para o pecado, assim como ele ligava no Antigo Testamento, assim como ele ligava em todos os períodos. Mas aqui a graça, ela está à disposição daquele que está disposto a se arrepender. Isso é graça. É um conceito errado sobre graça. Graça parece que Deus, ele não liga mais para o pecado e que hoje é tempo de graça. Não. Esse é um falso conceito. Ok. Então, a apresentação de Deus. Como é que Deus é apresentado nesse livro? Já viram como é que ele é apresentado, né? As características. Agora, há alguns versículos que falam sobre Judá e Israel, tá? Então, esse livro, ele não fala somente de Nínive. Lá no versículo 15, vocês vão verificar, diz ali, eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos, ó ímpio. O ímpio não tomará mais a passar por ti. Ele será inteiramente destruído. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, como o esplendor de Israel, ainda que os saqueadores o tenham despojado e destruído os seus sarmentos. Então significa que ele tanto traz acusações contra Nínive, contra o juízo sobre Nínive, ele também traz aqui alguma esperança sobre os povos que estavam debaixo da sua tirania ou até mesmo para o próprio povo de Deus. Referência agora da ação de Deus e do juízo de Deus sobre Nínive. Se vocês forem verificar, capítulo 2, versículo 11, 2:11, vai falar assim: onde está agora o covil dos leões e os lugares onde alimentavam os leõezinhos, onde passeava o leão e a leoa e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eu estou contra ti, e daí por aí vai. Então, o que acontece? A Síria, ela era muito conhecida, né? Havia até um leão alado, com a cabeça de um dos reis, eu acho que era Senaqueribe, se não me engano. Enfim, um dos reis dele em cima do corpo de leão, né? E aqui usa-se essa figura de leão. Inclusive, eles eram, um dos esportes deles era a caça ao leão, né? Então, até um dos comentários que eu passei para vocês fala lá sobre o leão e a caça aos leões, e mostra ali também a figura de um leão alado. E aqui é usado essa imagem de leão e Deus trazendo juízo sobre eles. Versículo 13. Os leões tinham cachorro, né? Parece que tinham, né? De estimação. O bom de conhecer o espanhol é que a gente sabe. Cachorro é todo filhote, né? Todo filhote de animal é chamado cachorro em espanhol. E no português antigo
provavelmente. E aqui na minha tá Sim. filhotinhos. Porque o que acontece? Ele fala aqui dos leõezinhos, né? Ele fala dos leõezinhos, dos filhotes, né? E ao mesmo tempo ele fala dos cachorros, né? Assim, né? Que seria o filhote do leão. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos. Aqui, né? Arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Aqui, então, fica bem claro a condenação de Deus. Ele diz, ó, teu reino acabou, eu vou quebrar, eu vou arrancar, eu vou... Os verbos, né, que são usados aqui é quebrar, arrancar e tal. Então, essa forma de Deus agir, então, sobre este reino da Assíria, principalmente, então, sobre a capital de Nínive, né? Aí vem o capítulo 3, que é um lamento, né? Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim. E por aí vai, né? É como se fosse um lamento sobre essa cidade de Nínive, a condenação dela. Enfim, esse é o profeta Naum, que fala sobre a Assíria, né? Primeiro grande império conhecido na história. O império ele remonta desde a época de 1500 a.C., mais ou menos, 1500 a.C. Isso aqui é 612, que é a queda de Nínive, então praticamente aí 1000 anos, né? É um império que realmente ele expandiu ao longo de um longo período, né? Que realmente foi algo extraordinário, né? Um império bastante de uma longevidade muito grande, né? Então não é para sempre, nada é para sempre, né? Muito bem. Próximo profeta, Abacuque. O livro de Abacuque é marcado por perguntas que o profeta fez a Deus. As perguntas do profeta são como que o fator motivador do livro. Sem elas não haveria as profecias. Assim como Jó, Abacuque aprendeu a encontrar Deus através dos questionamentos. É interessante, né? Porque esses questionamentos, a dúvida ou a ausência nos leva a Deus, né? A ausência, a dúvida, ela nos leva a Deus. E assim como Jó também teve suas questões, né? E a grande questão de Jó, né? Porque o justo sofre, que é o pano de fundo de tudo aquilo, né? Da história de Jó. Mais ou menos ele fica intrigado, né? Abacuque fica intrigado pelo sucesso da injustiça. Ele fica intrigado com essa questão do sucesso da injustiça. Né? Por que a injustiça governa e Deus não faz nada? Poxa, Deus, você não é um Deus justo, né? Aquilo que a gente acabou de ver de Naum, né? Um Deus de ira, um Deus que zela pela justiça, e tal, tudo mais. E ele se questiona, ele vê, poxa, né? O profeta elevou os seus protestos porque tinha fome e sede de ver honrada a justiça de Deus. Lá no meio do parágrafo, eu tirei essa frase do meio do parágrafo, né? Então ele quer ver a justiça de Deus sendo feita e, poxa, é um Deus justo. Então por que essa iniquidade toda governa e reina? Mais abaixo um pouco, ele diz ali, o estudante poderá notar que Abacuque questionou Deus porque a situação à sua volta parecia mostrar a ausência de Deus ou de sua atuação. Abacuque aprendeu com as respostas de Deus o poder e pode ter esperança. Pouco se sabe a respeito de Abacuque, nem o nome de seu pai, nem o local de seu nascimento ou tribo de origem aparecem no livro. Existe a possibilidade de seu nome ser de uma raiz hebraica que significa abraçar. As informações também são bastante inseguras em relação a Abacuque, não tem muita coisa pesquisada, pesquisada talvez sim, mas não tem muita informação segura sobre ele. No restante da Bíblia, né? Não há muita referência. Daí eles tentam datar aqui, né?
a data mais próxima aqui que eles colocaram, né, seria contemporâneo de Sofonias, Jeremias e Naum. Então, nesse mesmo período em que a Assíria está em decadência e a Babilônia está em ascendência, é nesse período de tempo que parece que também Abacuque ele traz sua profecia, né? Então, nesse período de transição de governos de impérios, né? Deixa eu colocar mais para frente aqui. O tema principal que percorre o livro é a questão do sofrimento do justo, como vítima do injusto. O profeta, assim como muitos até mesmo na atualidade, não conseguia entender como que um Deus justo tolerava a opressão causada pelo injusto, contra aquele que era mais justo do que ele. E isto o levou a questionar a Deus e aguardar uma resposta satisfatória a este respeito. A resposta veio e o convenceu. A questão é a seguinte, essa questão do sofrimento do justo e o sucesso do ímpio, ela é uma questão antiga e até nos nossos dias de hoje ela é recorrente, né? Poxa, tem tanta gente aí, não quer nem saber de Deus, parece que os negócios prosperam, parece que vai para frente, parece que a coisa é sucesso, a coisa só vai, enquanto que o cara que quer fazer as coisas certinhas, o cara que, né, pega a fila, não vai furar a fila, o cara pega a fila e tal, parece que esse cara é que se dá mal, né? Então, a injustiça, parece que não acontece a justiça. E é esse dilema, né? Ou, por exemplo, quando o justo recebe uma injustiça. Por exemplo, você é o cara certinho, né? Faz as coisas certinhas, e aí vem uma injustiça e cai sobre você. Eu falei um pouquinho sobre isso no domingo, não sei se alguém assistiu à ministração de domingo, deu uma pitadinha sobre isso, sobre a questão, né? O que eu fiz para merecer isso? Essa pergunta, né? O que eu fiz para merecer isso? Né? Parece que Deus ele só retribui mal com mal, se você faz o bem, ele retribui com mal, né? Poxa, eu devo ter feito alguma coisa para merecer isso. E tem muitas igrejas que por aí pregam que se você está numa situação ruim é porque você tem pecado, você tem que confessar. Os amigos de Jó, né? Aquela situação de Jó básica, né? Não vou dizer que em alguns momentos decisões nossas nos levam para caminhos que têm consequências desastrosas. Isso é óbvio, isso é lógico, né? É só você começar a furar o sinal. As leis de trânsito elas são um paralelo muito forte com a nossa vida. Desrespeite as leis de trânsito para ver se você não vai se expor a um perigo. É ou não é? Se você desrespeitar as leis de Deus, você está se expondo a um perigo desnecessário. Mas não quer dizer com isso, amados, que se você anda todo certinho, que nunca vai acontecer um acidente contigo. Ou é? Não. Pode acontecer um acidente contigo, né? Mesmo que você se mantenha nas regras, de repente alguém atravessa um outro, né? Atravessa o sinal e pá, você bate. O que eu fiz para merecer isso? Amado, tem coisas que acontecem. Por que justamente eu? Né? Achei interessante, estava conversando essa semana com a secretária, e ela estava falando de uma cantora evangélica, eu esqueci o nome dela agora, não lembro mais, mas ela não podia ter filhos. E às vezes ela se questionava, poxa, mas por que comigo, Deus? Por quê? Porque a gente jejua, a gente ora, a gente está no ministério, a gente faz a obra de Deus, e por que eu? E aí o marido dela perguntou, por que não você? Né? Por que não? Porque a gente sempre acha que se eu fizer tudo certinho, a consequência é que tudo vai dar certo para mim, né? E essa conta não fecha com Deus. A confiança e a fé ela é desenvolvida acima
de acidentes no percurso, infelizmente. Então, o que acontece, amados? Essa questão, ela também inquietava Abacuque, né? Ele se questionava e ele brigava com Deus. Meu Deus, e agora? Essa situação aqui, ó, as coisas não fecham, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos para os questionamentos de Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4, o primeiro questionamento de Abacuque. A profecia dele, então, ela gira em torno destes questionamentos que Abacuque fazia. Então, primeira questão, o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim? Há também contendas e litígios se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a injustiça a justiça é pervertida. Então a grande questão é essa, né? A injustiça está acontecendo, você não está fazendo nada, Deus está aí na boa, enquanto a coisa aqui está feia, e você não está nem aí, né? Por que isso? Por que você está permitindo isso? O injusto governar sobre o justo. Pastor, Oi. Uma pergunta assim, bem capciosa. Deus se ira quando a gente se rebela dessa forma, como Abacuque? Ou isso não é uma rebelião, isso é simplesmente o desabafo no coração oprimido? Talvez eu responda com a rebelião de Gideão, né? Gideão é um cara totalmente também assim indignado com a situação que eles estavam passando, né? Estava lá moendo trigo lá escondido dos midianitas e tal, aquela situação toda, e aí vem, né, o anjo do Senhor e diz: ó, Gideão, vai lá e liberta o povo, né? Mas como assim? Como é que você permite que o nosso povo seja oprimido dessa forma? Eu não lembro mais a bronca que ele tinha lá, mas ele já logo manda uma bronca pro chamado dele, falou: olha, a injustiça está governando sobre nós e tal, e aí o que acontece? O anjo simplesmente diz: olha, vai tu nessa tua, como é que é? Na tua força, né? A própria indignação de Gideão é o combustível, né, do chamado dele. Assim, tem pessoas que às vezes não percebem isso. É que nem Abacuque, ele diz: Deus, por que você me permitiu, né? Até quando, Senhor, clamarei? Ele diz aqui: por que me fazes ver a iniquidade? Por que você me faz ver a iniquidade? Eu acho que essa é a grande irritação de Abacuque, poxa, parece que ninguém está vendo o que está acontecendo. Por que você... E eu acho que meio que a indignação também Então, o que acontece? Às vezes é uma indignação do próprio Deus. Sabe? Deus estava indignado com essa situação. Deus não estava... E se pode ver até na própria resposta que Deus dá para Abacuque, ele diz: cara, você acha que eu estou feliz com a situação, né? Você acha que tá tudo certo? Você tem essa impressão de mim, mas eu não tô aprovando. Então, o que acontece? Eu creio que essa indignação nossa, quando ela é motivada pelas coisas corretas, né? Tem ali a questão também de Moisés. Moisés, semelhantemente, ele era indignado com a situação do povo dele servindo de escravo, mas tem a indignação e a ação certa no momento certo.
somente indignação, mas com ação errada, leva a situações complicadas. Você tem que ter uma motivação correta, né? E Moisés, em primeiro momento, na indignação dele, ele age, mas ele age da forma errada, com a motivação errada. E eu acho que é ali que tem um quesinho para a gente aprender disso, né? A indignação não quer dizer que seja errada, mas ela deve nos levar a uma ação correta, e não, né? Não sei se eu respondi, mas o que veio em minha mente são essas situações bíblicas. Estou tentando te dar uma resposta mais coerente biblicamente, né? Usando outros personagens, mas que também se indignaram, mas que Deus não repreende eles por causa da indignação deles, mas usa a indignação deles para salvar e para elevar. É como se fosse um chamado ministerial que está incluso ali na questão da indignação deles. Ok? Então, resposta de Deus sobre essa questão que ele coloca ali. Ele coloca no versículo 5, vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. E aí ele fala, né, suscita os caldeus, nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas, e por aí vai. Então Deus ele fala, olha, se você acha que eu estou alienado, eu já tô agindo, já estou mexendo. Você que não vê, você que não sabe, mas eu já estou agindo. Eu já estou levantando aqui os caldeus, uma nação. E aí até tem um comentáriozinho que se vocês forem assistir, ele fala dos caldeus, porque os caldeus parece que eles invadem a Babilônia e na Babilônia eles reorganizam o reino babilônico que depois vai tomar a Síria, né? Mas Deus já estava mexendo ali. É um jogo de xadrez, né? Que a gente só vê o nosso jogo. Mas a gente não consegue ler a mente do outro jogador. O outro jogador já está com todo o esquema montado. O checkmate já está dado. O checkmate já está dado. E Deus só está falando, Abacuque, você está vendo o teu jogo. Você está vendo a tua perspectiva. Cara, o checkmate já está aqui. Já era. Você que não sabe. E aí ele diz, olha só, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Vocês não vão acreditar, mas está tudo feito já. Quando hoje a gente vê, às vezes, as pessoas agindo de uma forma que parece que Deus está longe, e apronta, e faz, e tal, gente, não se engane. Isso não dura muito tempo. Sabe, gente, essa questão que eu falei para vocês de um Deus justo, ela é coerente, ela é real. Deus não vai deixar passar. A graça está ao nosso dispor para nos arrependermos de nossas obras. Aí sim. Agora, se a gente acha que Deus não está nem aí com o que acontece, inclusive as coisas que acontecem entre as nações, as injustiças que as nações estão realizando, tudo será julgado, tudo vai passar diante do altar de Deus, tudo. Não vai ficar coisa sem ser julgada. As mentiras, os enganos dos governos, escondendo provas, evidências. Gente, dinheiro desviado de saúde, ei! Dinheiro desviado de saúde, de educação, que gente embolsou, e isso vai sair muito caro. Vocês acham que Deus não vai deixar passar? Deus vai deixar passar? A Polícia Federal pode não pegar, mas vai vir à tona. Todas as coisas virão à tona. Os seres humanos podem agir como elas querem aqui na Terra, pode agir como você quiser, mas você é responsável pelas suas obras. Paulo fala isso no Novo Testamento, não é um juízo que eu estou falando aqui só do Antigo Testamento, mas Paulo fala que todos virão diante do trono e todos serão julgados
ou pelo bem que fizeram, ou pelo mal que fizeram. Vai lá em Apocalipse, você vai ver. Capítulo 20, se não me engano, 19 ou 20. E todos os livros foram abertos, e os mortos foram julgados, grandes e pequenos. Alguns para o juízo, outros para a vida eterna. Tudo será julgado. Então, amados, se Deus já na história, já nos profetas do Antigo Testamento, já colocou isso, Deus não vai fazer de novo. É um padrão, nosso Deus é um Deus de padrão. Ele segue o padrão que ele estabeleceu. É um padrão estabelecido por Deus. Se ele disse que ele enviaria um profeta, ele enviou Jesus. E se ele já profetizou e isso aconteceu, o demais também vai acontecer. Muito bem. Continuando então. Primeira indignação, e Deus já vem dar a resposta para ele, né? E já diz, olha, profeta, o Abacuque, se você acha que eu estou alienado, está muito enganado. Já está tudo certo, já estou estabelecendo, já tenho exércitos já posicionados, né? Meus bispos, meus cavalos já estão aqui, ó, já estão posicionados aqui, você que não sabe, tá? Diz aqui, né, no versículo 8, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, os mais ferozes do que os lobos, lobos da tarde, né? Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia, e por aí vai, né? Ele vai falando aqui sobre esse exército que ele levantaria contra a própria Síria aqui também, né? Segunda questão de Abacuque, capítulo 1, versículos 12 em diante. A outra questão, aí ele estava indignado com outra situação, olha só. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem traiçoeiramente? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então, novamente aqui, ele questiona essa questão da justiça e da injustiça, né? O senhor acredita que Deus vai mandar um pouco perverso para o povo santo? Isso. Como é que ele vai usar um ímpio, né? Um povo ímpio para julgar o justo? Para isso, a gente precisa verificar algumas questões, né? Porque realmente para eles seria difícil entender essa questão do ímpio, do justo. Poxa, como assim você vai usar uma nação para julgar o teu povo? Eu gostaria de pedir que vocês abrissem Deuteronômios, capítulo 30. Deuteronômios, capítulo 30, versículo 17 e 18. Alguém poderia ler, por favor? Deuteronômios 30, 17 e 18. Se contudo o seu coração se desviar e vocês recusarem ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Muito bem. Deus já diz, já antes, né, no momento do recebimento da lei, Deus já disse, olha, tem que andar na linha. Se vocês não andarem na linha, a coisa não vai ficar boa para vocês, não. Deuteronômio, capítulo 30, capítulo 31, versículos 16 a 19. 31, 16 a 19. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dominarás com teus pais, dormirás com teus pais. Este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele.
Isso. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele. Desampará-lo-ei e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão. E dirá naquele dia: não me alcançaram esses males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Isso, pode parar. Então aqui novamente Deus diz, olha, Moisés, depois de você esse povo, essa geração vai passar, outras gerações vão vir e tudo mais, e este povo vai se desviar. Esse povo vai adorar outros deuses. Esse povo realmente não vai ficar temente a mim. Muito bem. Deuteronômio capítulo 28, versículo 30. 28, 30. Aqui são várias pragas ou várias maldições que Deus ele prediz que se o seu povo se desviasse, o que iria acontecer com ele. Então, olha só o que ele diz ali. Versículo 30, eu falei, né? 28, 30. Diz assim: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Versículo 36, diz assim: o Senhor te levará e a teu rei que tiveres estabelecido sobre ti a uma gente que não conheces, que não conheceste, nem tu nem teus pais, e lá servirás a outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Versículo 41, diz assim: gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. Versículo 45 e 46 diz assim: todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te atingirão, até que sejas destruído, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Deus já tinha alertado, olha, se vocês se desviarem, eu vou levantar outra nação que vocês não conhecem a língua, ninguém vai entender o que eles vão falar, e eles vão vir, vão atacar e vão levar vocês para o cativeiro. Os filhos de vocês serão levados para o cativeiro. Então, não era de se admirar essa questão. Só que o que acontece? Muitos anos se passaram entre a profecia que Moisés, essas profecias Moisés já trouxe, né? Essas consequências Moisés já tinha ensinado. Muito tempo passou e o povo esqueceu disso. Inclusive, Deus ensina um cântico que deveria ser passado de geração em geração, e quando essas coisas acontecessem, esse próprio cântico seria um testemunho contra eles do que Deus já tinha avisado, do que Deus já tinha falado. Mas o que acontece? Entre o aviso, passa muito tempo, esquece. Esquece. E o que acontece? Deus cumpre a palavra dele. O ser humano pode esquecer, Deus não vai esquecer. Ele tinha falado. Há profecias sobre o juízo de Deus? Há profecias. Há profecias sobre a volta de Jesus? Há profecias. Mas faz tanto tempo. Quem está esperando a volta de Jesus? Né? Tem muita gente que já se esqueceu, né? Deus não se esquece. O que ele promete, ele cumpre. E tanto é que no Antigo Testamento já tinha um exemplo disso. De que Deus tinha profetizado. Já tinha anunciado que poderia acontecer. E o povo simplesmente se esquece. E Abacuque, nessa indignação dele, né, de ver essa situação toda acontecendo, né, Deus às vezes só lembra dessas situações. Veja lá, Abacuque capítulo 2, diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei a essa queixa. Ainda é Abacuque 19, eu vou esperar, eu quero ver essa resposta aí. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler
corra com ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Gente, essa questão de tempo é uma questão que pega muita gente, né? Poxa, mas Deus falou, Deus vai cumprir, não se preocupe, né? Tem tempo para todas as coisas. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga com o seu sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se afarta. E por aí, agora ele vai falar, né, dessa questão das injustiças, né? Há daquele que multiplica o que não é seu, as injustiças, né? Versículo 7, não se levantarão de repente os seus credores, não despertarão os que te farão tremer, então lhes servirás tu de despojo, visto que despojaste a muitas nações. Os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, e por aí vai, né? Então Deus aqui ele destaca de que ele sim é um Deus de justiça, mesmo que as coisas elas pareçam não serem julgadas no momento, mas Deus trará sim o seu juízo. Deixa eu ver, versículos 9 e 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Então aqui, novamente, Deus não está alienado àquilo que é feito, né? Versículo 16. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti. A ignomínia cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Aqui Deus lembra dessas iniquidades que foram praticadas e Deus diz, olha, isso eu não esqueci, isso está registrado, né? Para concluir o versículo 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então Deus é um Deus de autoridade e ele sim, ele é um Deus que fará justiça. No final ele faz aqui uma oração, Abacuque ele reconhece, né, essa autoridade, essa retidão de Deus. E o engraçado é o seguinte, né? Ele é meio que nem Jó, né? Jó, ele esperneia, ele questiona e tal. E chega no final, Deus dá uma peitada nele. Fala, então tá bom, então me ensina, vai lá. Deus nem se preocupa tanto em responder as questões de Jó, mas Deus começa a falar da sua grandeza, né? E Jó no final ele entende, ok, beleza, né? Antes eu te conhecer de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. E olha só o que acontece com Abacuque. Veja só os versículos 16 em diante. Ouvindo eu, o meu ventre se comove, a sua voz trema os meus lábios, entra a podridão dos meus ossos e as minhas carnes estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia, que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Gente, ele não estava brigando, não estava brabo com Deus porque a injustiça está governando, porque isso, porque aquele outro. Agora não diz, olha, está tudo bem, né? Não estou vendo justiça ainda, não estou vendo a coisa acontecer, não estou vendo, mas ainda assim eu vou estar alegre. Né? Mesmo não vendo a justiça acontecer, eu vou ficar alegre. Né? Poxa, mas ele não estava irritado agora há pouco, não estava injuriado com Deus, que, poxa, essa coisa toda, que, né? Parece Jó, né? Esperneia, de Deus dá se toca nele, né? Não, tá tudo, não, beleza, entendi, né? Então, a forma de Deus trabalhar conosco é incrível, né?
Ele às vezes não responde diretamente, mas ele mostra a sua grandeza. E parece que no final ele como é que eu posso dizer? Ele aceita a condição, a situação, ele entende que Deus, tudo está no controle de Deus. Mesmo as situações nas quais ele ficava injuriado, ele sabe que até mesmo nessas situações Deus está no controle. Ele diz, olha, eu quero descansar. Mesmo não vendo as coisas como eu queria ver, eu quero saber que o Senhor está no poder de todas as coisas. Então, acho engraçado que parece que ele começa o livro todo injuriado, cheio de questões, e chega no final, a situação não mudou. A situação não mudou. Ele falou, mas eu vou pacientemente esperar. Coisa que no começo parecia que ele tinha uma falta de paciência. Falei, poxa, Deus, você não está vendo a coisa que está acontecendo aqui, olha só, que, né, aquela coisa toda, né? Reclamando. Eu falei, não, ok, vou esperar pacientemente. Então, que Deus está no controle. Então, ele termina, esse profeta, ele termina o livro dele dessa forma, uma forma de indignação no início, mas no final ele entende de que, ainda assim que ele não entenda, Deus está no controle. E aceita. E sabe que no seu tempo, literalmente aqui no livro diz, na profecia, no capítulo 2, a seu tempo, no seu tempo, a coisa vai acontecer. Então, só um relato aqui sobre Abacuque e a sua profecia. E eu acho muito... a gente conhece muito bem esse final, né? Esse final é muito usado, né? Ainda que não veja, isso, aquele outro e tal, né? É muito usado no meio evangélico, né? Que a fé... No início ele não tinha tanta fé, não, né? Porque ele estava muito injuriado no começo, né? Mas no final a gente pode ver um homem de fé, um homem que é aperfeiçoado na presença de Deus, né? E aí ele conclui no versículo 19, o Senhor é minha força, toma os meus pés como os das corças e me faz andar sobre lugares altos. Então, maravilhoso isso, né? De ver ele com essa esperança no final, sabendo, Deus está no controle. Ok? E o último profeta, Sofonias, desta noite, Sofonias. Tema geral do livro é o anúncio do dia do Senhor. O profeta procurou mostrar ao povo de Deus, não suporta a injustiça e por isso executa o juízo sobre os povos a fim de restabelecer a justiça. Na leitura deste profeta se percebe que o juízo do dia do Senhor pode trazer castigo e também salvação. Mesmo aparecendo no título deste livro os nomes de 4 dos antepassados do profeta Sofonias, sua identificação continua difícil. Este é um dos profetas mais desconhecidos de Judá. O nome do profeta, Tsefaneia, significa o Senhor ocultou, escondeu, protegeu. Ele não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser no primeiro versículo do seu próprio livro. Então, esse profeta Sofonias, ele, assim, não existe outros relatos paralelos dele. Sim, tanto de família real, mas também há outros registros que poderia colocar ele numa família de praticamente se dizer escravos. Então, não tem muito paralelo. Se você for verificar o último parágrafo última frase do primeiro parágrafo da página 78, diz assim: ao mesmo tempo em que alguns têm tratado o profeta Sofonias como membro de uma família real, outros o consideram membro de uma família de escravos. Isso por causa Sofonias, filho de Cusi, filho de Gerali, filho de Armani, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon. Aparece no texto dele uma aversão, né, uma menção sobre Cuxi, ou algo relacionado a Cuxi. E Cuxi seria a tal Etiópia, né?
que de alguma forma estaria ligado ali à escravidão de negros. Então eles até colocam ele ali como um descendente de negro, mas é uma questão nada relevante, né, para o nosso estudo aqui. Mas tem essa ideia de por ter ali o nome de Ezequias, né, filho de Ezequias. Mas a gente também sabe que várias vezes os nomes dentro da Bíblia existe a repetição de nomes para pessoas diferentes, né? Enfim, é só mera especulação aí. Ok. Pegando o segundo parágrafo da página 78, o centro de interesse de Sofonias é Jerusalém. Ele denuncia a degradação religiosa e a apatia social da cidade e prediz sua salvação final. Ele descreve a capital com detalhes, detendo-se principalmente no setor norte da cidade, por onde o risco de ataque inimigo era mais iminente. Os quadros impressionantes das práticas idólatras de Judá em Jerusalém oferecem indícios de que a profecia data de antes das reformas de Josias e assim coincide aproximadamente com a época do chamado de Jeremias. O que acontece? Eles colocam ele aqui numa data como sendo Josias o rei, né? Ele coloca aqui Ezequias nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, lá no versículo 1, né? A gente tem que verificar qual é este contexto. Se vocês forem verificar, versículo 4, né? Sofonias, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes. Então significa que ele faz uma menção aqui a Baal. Em Judá havia uma idolatria crescente, né? E se vocês forem verificar, gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. A gente leu ali quando a Síria invade, né? Um pouquinho antes da Síria invadir, na verdade, a gente leu quando a Síria queria invadir Jerusalém, certo? Só que aí, agora é posterior, né? Depois disso, a Síria não toma e 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 2 em diante. Depois desse rei Ezequias, vem o rei Manassés. Olha só o que esse querido fez. Depois desse rei Ezequias, que a gente acabou de ver que ele protegeu a cidade, clamou a Deus e deu aquela coisa toda, né? Deus libertou Jerusalém da dominação da Síria. A gente pensa, poxa, agora o povo entendeu, agora o povo vai. Olha o que acontece o próximo rei, Manassés. Versículo 2 em diante. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares aos Baalins, significa aos vários Baals que tinha, né? Fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Em ambos os átrios da casa do Senhor edificou altares a todo o exército dos céus. Fez seus filhos passarem pelo fogo no vale dos filhos de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria, e consultou médiuns e adivinhos. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Então pensa um cara que virou
Judá, né, Jerusalém, capital, do avesso. Colocou ídolos dentro do templo, colocou ídolos dentro do templo, colocou altos, os Baalins, né, os vários Baais, fez adoração de ídolos. O cara fez o banzé. Né? Ezequias tinha acabado de santificar, Manassés virou do avesso. E os filhos de Manassés, ele fez uma consagração dos filhos de Manassés, porque eles faziam aliança com entidades, não sabe, com demônios, né? Mas com deuses, eles faziam eles passar pelo fogo, né? E essa era uma aliança que eles faziam, eram alianças de fogo, no caso. Não que eles queimassem inteiro, né? Mas era uma forma de fazer juras, né? E tudo mais, consagrações, né? E o que acontece? Esse camarada, pela sua forma, ele acaba se convertendo. Manassés se arrepende, pede perdão, acaba voltando atrás, acaba tirando muito daquelas coisas que ele tinha feito anteriormente, ele desfaz de novo. Só que uma vez você desviando o povo, para você rever tudo isso, você não sabe o mal que você fez. E ele tira algumas idolatrias que ele tinha introduzido, ele tira, mas o povo já tinha se desviado. O povo já tinha encaminhado nessa situação. Então ele se arrepende, ok. Há um quebrantamento, vocês pode ver isso no texto, não vou entrar nesses detalhes, mas a coisa continua desandando, tá? E o que acontece? Quando ele morre, quando Manassés morre, que até foi um rei, ok, tentou consertar o erro que ele fez, né? Vem Amon, o filho dele. E o que Amon faz? Versículo 21. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Sacrificou Amon a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai. Se humilhara pelo contrário, multiplicou Amon os seus delitos. Conspiraram contra ele, os seus oficiais o mataram em sua casa. Então o que acontece? O filho de Manassés, Amon, fez o que o pai dele tinha feito, e aprendeu com o pai. Porque ele era um daqueles que tinha feito aliança. Passou pelo fogo, ele foi consagrado ali. Claro que o pai dele se arrependeu, mas o texto bíblico diz que ele, Amon, não foi como o pai dele, que se arrependeu depois. Ele continuou e fez pior. Vocês viram o que o pai dele fez? Agora, pensa alguém que fez pior. Então, neste contexto, nós olhamos agora para o profeta Sofonias. Desculpa, Sofonias. Agora a gente entende o que é. É por isso que é importante, quando vê o profeta, olhar o contexto. E este contexto agora entra Sofonias, falando sobre os Baais. Vocês lembram aqui do versículo 4 que eu mencionei, capítulo 1, versículo 4? Por quê? Porque estava toda essa bagunça lá. Dentro do templo de Deus, eles tinham colocado imagem de adoração. Então, a coisa tinha ficado bem feia nessa situação. E por isso que Deus, então, levanta esse profeta Sofonias para profetizar neste tempo tão conturbado. Vamos só dar uma rápida olhada no texto de Sofonias, direto já na Bíblia. Só quero destacar aqui alguns versículos e terminamos hoje dessa forma. Então, a nação ela tinha se desviado bastante. Se a gente for ver Deuteronômios, né, tudo aquilo que Deus tinha falado, olha, se vocês se desviarem, a coisa vai ficar feia para vocês. E o povo não tinha dado ouvidos. Então, ele acusa a idolatria em Judá, tá? Capítulo 1, versículo 4, a gente viu, né? Versículo 5. Versículo 6, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. Então, significa que Deus está colocando a justiça que ele vai trazer sobre a sua nação. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Pecado da idolatria, versículos 12 e 13. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém como lanternas
e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como o vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Os seus bens serão saqueados e as suas casas assoladas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Então ele diz: Deus não vai fazer nada. Esse negócio de graça, né? Deus não está nem aí. Não podemos viver do jeito que a gente quiser. Você não vai dar nem nada. Deus diz: olha, estão enganados. Capítulo 2, ele vai falar sobre o juízo de Deus sobre as nações, tá? Então ele vai falar sobre várias outras nações. Esse livro, Sofonias, ele não fala somente do juízo de Deus sobre o seu povo, mas sobre todas as nações em volta, né, de Judá. Tem aquele texto bastante famoso que a gente vê lá de capítulo 2, versículo 3, buscar o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris os seus juízos, buscar a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, aqueles que buscassem a Deus, esses seriam preservados, né? Aquele que buscasse a justiça de Deus, Deus trairia ali o seu alento, né? Mas aí ele vai falar sobre várias nações, né? Ele vai falar aqui sobre os filisteus, vai falar aqui sobre quem mais? Ascalon, Moabe, Amon e por aí vai, né? Ele vai colocando aqui as nações vizinhas aqui também, até aquelas que tinham satirizado, né? Moabe. A gente já viu o profeta que profetizou contra Moabe, que também tinha, quem que era? Zacarias? Não. Quem que Deus levanta lá para falar contra os Edomitas? Edom. Era contra os Edomitas, né? Que Deus tinha levantado, que também estavam falando sobre o povo dele, né? Que ele fala sobre Moabe. Moabe que também ridiculariza, né, a tomada de Jerusalém, e Deus diz que vai fazer justiça com eles. E conclui, então, capítulo 3, fala sobre um renovo, né? Uma esperança. Versículos 9, capítulo 3, versículo 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelos adoradores, o meu povo disperso, me trarão um sacrifício. Então ele está falando aqui de uma esperança, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. Então a gente pode verificar aqui que há esperança. Não é só juízo, não é só coisa negativa, mas há esperança. Versículo 17. Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, novamente, ele termina aqui com esperança, com aqueles que buscam o Senhor serão guardados, né? Versículo 20, que é o último versículo. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a vossa sorte diante dos vossos próprios olhos, diz o Senhor. Então, o dia do Senhor, ele apresenta esse dia do Senhor, é como se fosse o dia do juízo, né? O dia de acerto de contas. Haverá juízo, sim, e é algo que no Novo Testamento é muito recorrente, né? Aquilo que eu já mencionei para vocês, a questão de juízo, segundo as obras. Cada um receberá segundo as suas obras, né? Ou justo ou a injustiça, né? Seria isso. Ok? Seria isso para hoje. Vamos fazer uma oração ainda? Pai, obrigado que toda a tua palavra, ela nos orienta, nos adverte, nos ensina, Pai. E a minha oração, Papai, é que nesses dias a gente possa recobrar
os alertas, Pai querido, que os teus profetas fizeram no Antigo Testamento, que tu és um Deus que zela pela justiça, Pai querido. Vivemos numa sociedade injusta e muitas vezes o teu próprio povo, Pai querido, acaba se corrompendo com a injustiça, Pai querido, com a qual nossa sociedade ela está imersa nela, Pai. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor levante, Pai querido, homens e mulheres, Pai querido, indignados, Pai querido, com as injustiças e se voltem, Pai querido, para um Deus que é um Deus de santidade, Pai. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor levante, Pai querido, no meio da tua igreja, Senhor amado, pessoas que estão dispostas, Pai querido, a pagarem o preço da justiça, Pai querido, e não se deixem vender, Pai querido, por um evangelho mais barato, ou não se vendam, Pai querido, por qualquer tipo de bens materiais aqui na terra, mas que os bens eternos jamais sejam negociados, Pai, em nome de Jesus. Amém.